Uma declaração de líder, senhor presidente. Rose Frigerio, na tribuna. Bom dia a quem nos acompanha nas redes, aos colegas vereadores, vereadoras, à mesa. Bom dia, presidente. Hoje eu vou falar um pouquinho da questão, vou tentar dividir meu grande expediente em dois. Eu vou falar um pouco da questão da saúde no município, porque, em que pese nós estarmos no andamento aí de uma CPI, tem muitas coisas que não se está falando ainda, né? Nós estamos como prioridade na CPI, o foco dela, o objeto são as UPAs, né? Nós já fizemos várias atividades aí, várias oitivas, várias conversas em relação às UPAs, mas nós precisamos necessariamente atuar na assistência básica, na questão primária da saúde. Nesse sentido, a gente sabe, até eu conversei com a secretária, perguntei para ela, porque quando tu conversa com a UPA, há 2 dias, eu acho, eu recebi também uma imagem da UPA lotada, uma pessoa que estava desde as 10h30 da manhã, às 21 horas, ela desistiu de esperar, estava com um furúnculo, um dreno, algo assim, na UPA central, né? Então, os problemas nas UPAs continuam. Mas, quando tu conversa com as UPAs, foi dito ali que 65% de quem vai numa UPA poderia ser atendido numa UBS e na outra 80%. Então, eu fiquei questionando, tem coisas erradas, né? Porque quem está na UPA deveria estar nos hospitais ou deveria estar no atendimento primário, mas está na UPA. E isso não é como se deve pensar no município uma gestão, porque nós precisamos, isso já foi dito mais de não sei quantas vezes aqui nessa casa, dar todo atendimento preventivo e aquelas questões básicas. Mas, para isso, as UBSs precisam funcionar. Então, eu hoje vou mostrar só um pouquinho da questão física das UBSs, né? Teriam coisas a mais para falar da questão de falta de médico, de falta de uma série de coisas, mas eu priorizei apresentar um pouco a questão física, algumas imagens, né, específica de algumas UBSs, né? A primeira é a do bairro Reolon. Eu estive lá semana passada, retrasada, nessa UBS. O problema maior da questão de médico é uma UBS nova, recém, né, organizada, mas tem o problema ali do toldo. Claro, se for pegar o fundo, deveria se dizer o quê? Não deve ter toldo, porque não deveria ter fila. Mas tem fila, todo mundo sabe, as mães, principalmente, crianças, idosos, vão cedo para as filas, né, para a fila, e não tem toldo. Então, Caxias, às vezes, é chuva, às vezes é sereno, é cerração, é noite, e as pessoas ficam descobertas porque não tem um toldo para proteger dessas intempéries, ainda mais aqui na nossa cidade. Bom, em contato com a secretaria, está para ser licitado, mas é um processo ainda que a gente sabe o quanto vai demorar, e isso não é só especificamente do Reolon. De várias outras UBS tem esse problema da questão do abrigo, porque, como dá para ver ali na imagem, faz as filas ali, no máximo 4, 5 pessoas conseguem se abrigar da chuva, né? Ou do frio, ou do sereno. E isso é indigno para as pessoas que vão de manhã cedo e doentes, né? Porque muitas pessoas, às vezes, vão buscar atendimento para si, meio mal, numa UBS, e sai de lá pior, porque acaba ficando
inteiro aí dispor desses nosso tempo maluco, que todo mundo sabe como é que é aqui em Caxias. Ainda na UBS do Reolon, está tendo problema, e isso eu posso passar para outros, da questão do atendimento ginecologista, por exemplo. As ginecologistas estão atendendo as mulheres grávidas, que é importante, tudo bem, mas a gente sabe, nós mulheres principalmente, né? Mas acho que não é só a mulher grávida que precisa um atendimento específico. Então, para ir numa especialista, passa por todo um outro clínico geral ou médico de família, né? E isso aí está bem difícil para as mulheres daquela comunidade. Inclusive, quando eu fui aí, foi a pedido de algumas lideranças mulheres que foram falar dessa discussão das ginecologistas. Não é possível não ter esse tipo de atendimento para as mulheres numa comunidade como essa, Reolon, Vale Verde. São vários bairros, né, que são atendidos por essa UBS. Então, são demandas, necessidades da nossa região. No Centenário, que é a próxima, né, também tem problemas ali, ó. O todo adequado também no Centenário não tem. Não tem um cercamento, né? Não tem nada adequado, tem rachaduras históricas, tem UBSs que foram construídas há mais de 20 anos, que não têm tido nenhum investimento na parte física. Então, a do Centenário é uma UBS também bastante precária, como as fotos ali estão mostrando do que acontece, né, no interior e no exterior dessa UBS. No Diamantino também, né, não tem placa de identificação, tem goteiras internas, tem infiltrações, né? É uma região, por fora, ela está razoável, mas internamente está com muito problema lá no Diamantino. Há 2 anos, eu lecionei numa escola ali, praticamente do lado, na Mário Quintana, e já naquela época, os estudantes, era pandemia, estava tudo precário naquele momento, mas já tinha esses problemas, coisas que não se resolveram até agora. No Eldorado, é uma que tem... Eldorado talvez seja uma das mais graves, né? Vou até botar meu óculos para ver melhor, porque ela tem horário estendido, mas ela tem goteiras, rachaduras, está, assim, praticamente abandonada, precisa de uma reforma geral ali na UBS do Eldorado. Eu sei que tem algumas dessas UBSs que agora, principalmente, não sei se foi coincidência ou não, mas a partir da CPI, como a da Vila IP, que eu acho que é... Não é a próxima, então depois eu falo da Vila IP. No Esplanada, né, a situação também está em péssimo estado, né? Sim, tem algumas que eu ia comentar isso, estão em processo, por isso que é importante a gente colocar aqui, fazer esse pedido, chamar para que sejam atendidas também as outras. Mas olha o que está, aquela UBS do Esplanada está ainda assim, né? As divisórias com problemas, péssimo estado, né? Mofo, enfim. Isso também, quando nós estamos falando de saúde, ter UBS com paredes, ter espaços com mofo, não é a coisa mais adequada para a saúde primária das pessoas, né? Em Forqueta, também, mesmo problema, né? Está ali, ó, como está as lajotas, enfim, com bastante dificuldade a UBS de Forqueta. Na Zona Norte, esse da Vila IP também agora vai entrar para um processo de reforma, de licitação, mas a gente sabe o quanto é difícil e quanto é demorado, mas, enfim, até se entrou para alguma questão da Vila IP, né? Mas está nesse estado, eu vou agilizar aqui para não tomar muito tempo. Tem também do Belo Horizonte e tem a do Pioneiro. Enfim, essas aí na região norte já foram várias vezes colocadas aqui, mas o que
preocupa um pouquinho é a situação de quanto, quando a gente conversa e faz questões, parece que está tudo... Eu peço uma declaração de líder, presidente. Segue a declaração de líder Rose Frigeiro. Quanto a impressão que se tem é que está tudo bem. Além das questões de médico, de profissionais, de atendimento, de uma série de coisas, eu estou aqui colocando as questões físicas, porque foram demandas que foram recebidas, até porque a partir da CPI, eu imagino que todos e todas as vereadores passaram por isso, são mais questões, mais demandas, mais denúncias que vêm para nós. O segundo assunto que eu queria falar e mostrar aqui é um pouco, e ontem à tarde eu vou ser justa, porque eu quis conversar com o secretário de Meio Ambiente antes de apresentar esta questão do Reulon, que eu estive lá há 2 dias, né? E eu conversei com o secretário de Meio Ambiente ontem, eles nos recebeu para que nós fizéssemos várias indicações que envolvem obras, codecas, o próprio meio ambiente, a questão, são várias, a iluminação, né? São várias secretarias envolvidas nisso. Mas qual é o problema ali do Reulon? Acho que quem conhece um pouco a cidade sabe do que eu estou falando. Só no entorno da escola, da UBS ali, está assim a comunidade do Reulon. Pode passar as outras fotos, porque são lixos jogados em praticamente em toda a região ali onde passa o Tega, né? Lixo, nós mesmos estávamos lá, vimos um carro chegando com bombonas e nós filmamos, aí ele veio conversar conosco, dizer que vocês não me filmaram, eu estava jogando água fora, né? Daí nós vamos ver, porque é impressionante esses lixos que jogam aí. Mas, além da questão do lixo, que é uma questão da comunidade, mas nós sabemos o quanto pode ter ações pelo poder público para evitar esse tipo de coisas. Tem alguns lugares, se tu tirar eucalipto, tu tirar aquele mato, né, que a gente não pode chamar de capoeira, né, porque tudo serve para a natureza, mas que se fizer uma roçada, pode ter um estímulo à própria comunidade, para que a comunidade use aquele espaço. Tem um lugar ali que a comunidade fez uma churrasqueirinha e botou um sofá, aquele sofá velho, mas eles usam aquele espaço no final de semana. Então, se o município fizer uma limpeza ali e fizer algumas ações para salvar essa margem do rio, é uma possibilidade. Nós levamos essa demanda para o secretário João Ues, mas também ali eu queria que colocasse, se tiver a foto, tem uma descida muito próxima da escola que não tem calçamento para as crianças passarem. Então, não está aqui a foto, mas... Se possível, não tem aquela foto? Bom, era uma foto que seria bem importante que tivesse para mostrar aqui, tá? Mas desce numa curva, é asfalto, não tem nenhuma placa para diminuir a velocidade. Então, isso nós temos que conversar com o trânsito. E o passeio público ali, de um lado, ele não tem calçamento algum, e ele tem menos de 1 metro, todo esburacado. As crianças, todas as pessoas passam praticamente na rua. Nós estávamos lá conversando com as lideranças do bairro e as crianças, todo mundo passando na rua e os carros também. No outro lado, que tem o passeio público, um pouquinho maior, tem mato, tem árvores caídas que atrapalha, ninguém consegue passar naquele passeio público ali. Se tiver como botar o vídeo, eu acho que isso fica bem evidente ali. Vou pedir, então, já que não tem a foto, que tu bote um pouquinho, bote o vídeo para nós vermos ali o que está acontecendo. Nós ali mesmo entramos para ver uma coisa, tinham 2 pessoas dentro daqueles matos.
fazendo não sabe o quê, né? Mas a gente sabe o quanto... Ali, ó. Não tem áudio? Ali, então, é um dos... Essa rua que desce ali, né? Aquilo é uma dos calçamentos para as pessoas passarem. Nessa ali não dá nem para ver, mas ela é toda ondulada. E do outro lado da rua, se tiver como ver... É que aquele áudio, desculpa, mas aquele áudio que tem, não está aí? Aquele que eu falo? Tá, então, vou encerrar aqui, mas no outro lado da rua é aquilo que eu falei, nós mostramos ontem para o secretário João Ues. Tem outra parte, que se tiver o vídeo também peço, se não tiver, tudo bem, que o município fez uma intervenção bem ao lado da escola, ficou muito bom, porque fez um calçamento e tirou uma parte da... fez um atalho bem do lado do muro da escola. Muitas crianças, muitos moradores usam aquele atalho, só que não tem uma luz sequer, uma iluminação. Então, no fim das escolas, 5h30, 6h, de noite, é uma escuridão e é bem ao lado desses lugares onde as pessoas usam, inclusive para uso de droga, uma série de coisas. Então, é um lugar quase que proibido para as crianças e os adolescentes passarem ali. Aí nós estamos pedindo, tanto para o trânsito, para a iluminação, que resolva aquele entorno, porque é um bairro importante, é um lugar bonito. Tu vai olhar ali o Tega, as pedras, a água correndo, seria um sonho, né, que a gente pudesse um dia até despoluir aquele lugar. Mas agora a gente vê tudo... até vassouras penduradas nas árvores, gente que vai lá jogar os seus... aqueles restos de construções, que jogam tudo ali, porque é um lugar acessível e fácil para as pessoas irem lá jogar seu lixo. Então, seria bem importante, né, que tenha uma intervenção urbana nesse espaço do bairro Reolô. Muito obrigada. Obrigado, Rose.